Bom dia, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Então, ontem o dólar, aqui é o gráfico de 15, tá? Ele tava nesse caixotezinho lateral, porém quando ele faz esse movimento, ó, sobe e desce, eu falei pra vocês, o dólar pode estar fazendo teste de máximas, tá? Então, olha aqui, ele inicia capturando a liquidez todo esse caixote lateral, tá? Faz um pullback e sobe, ó. Aqui nós temos um canal macro. Se eu passar para 1 minuto, vocês vão ver aí. E lá no diário, deixa eu passar pro diário primeiro. Lá no diário a gente tinha um alvo da compra que foi atingido, tá? Um dos alvos aqui, a gente tem vários alvozinhos, mas um deles foi bem atingido, então o que a gente tem que esperar agora? Rompimento de regiões, tá? É o que a gente tem que esperar. Rompimento das regiões, tá? Bom, aqui no nosso diário, ó, ele inicia aqui embaixo, tá? Busca liquidez, tá? Nesse caixote lateral, né? Sobe. Aí faz um pouco da a sua retração. Será que ele retraiu tudo que precisava? Vamos marcar aqui. Mínima, máxima. Ó. Ele pode fazer dois tipos de pontos de retração ainda. Tá, vai depender da região que o próximo candle vai abrir. Como aqui a gente tem um canal, ó, ele já estourou o teste. Ele pode fazer agora o teste máximas. Então ele tem que abrir. Prestem atenção, ó. Para ele fazer teste máximo, ele pode até abrir aqui embaixo. Mas o ideal é que ele abrisse acima de 50%. Aqui. Porque se ele abre acima de 50%, acima, que eu digo, acima de 5.500, ó. Aí ele vai buscar esse alvo aqui e ele tem um gap para fechar aqui em cima. Lá no minuto a gente tem um gapzinho lá para fechar. Tem uma região aqui para cima que tem um gapzinho. Que é a região dos 5.550 ao 5.563. Então fiquem de olho nessas regiões, tá? Que são possíveis alvos também. O que me chamou a atenção é que agora ele vai trabalhar no meio de 3 POCs, tá? Isso talvez vai deixar o dia mais lateralizado. Então a gente tem essa POC aqui na parte inferior, a de ontem, né, que desceu, né, provavelmente por isso vai subir, mas aí tem que ganhar essa aqui também, ó. Tá? Então por isso vai trabalhar no meio de 3 POCs. Tá bem concentrado dentro do preço. E caso ele negue o teste de máximas, né, já que ele fez ali os 80%, né? Aqui, ó, teste de máxima. Ele tem que chegar nessa região aqui. Então, ele foi no alvo, foi no POI. O alvo foi calculado aqui na abertura, usando a nossa técnica. Tem marcações no 200%, ou o alvo de frequência, né, de amplitude. Ele ficou bem amarradinho, ali até umas 10h30, 11h, devido à notícia, né? Tanto que esse primeiro momento aqui do preço, essa triangulação inicial, ela alinha os fundos, né? Então, foi o momento de pegar bastante liquidez aqui, e depois ele faz a distribuição e vai nesse alvo aqui, que é o alvo de POI. Se ele abrir acima de 50%, ele vai fazer teste máximo aqui, vai buscar o 100% e vai fechar esse gapzinho aqui, ó. Lembrando que aqui tem um canal que passa aqui, tá?
Então, isso é o nosso dólar. E rapidinho, e o mini índice? Então, o dólar, ele depende da região que ele vai abrir. O dólar depende da região que ele vai abrir para a gente traçar mais alvos, tá? Então, assim, a gente tem alvos para cima, que é fechar aquele gap, que é buscar aquela região lá, no caso, né? Só que, eu vou repetir aqui do dólar, ó. A gente tem um canal passando aqui, a gente tá no meio de três POCs, tá? Então, isso vai muito de onde o preço vai abrir. Isso é bem importante pra gente, tá? Mercado pode, devido a essa trend aqui, né, no canal, ele pode já querer fazer até uma abertura em venda aqui, tá? Pode até tentar fazer teste de mínima. Aí ele vai buscar quem? Ó, a VWAP e o ajuste. Então, 5.511 e 5.505 são pontos que o dólar vai ir, tá? Mas qual é a tendência dele? Vocês viram lá no diário como é que ele tá? Ele tá lateral entre vários candles de compra e venda no mesmo ponto, na mesma região. Então, ele tá fazendo teste máximo e mínimo para romper. Então, vai depender muito da região que ele vai abrir hoje para a gente ver, buscar um rompimento, buscar novos alvos. Então, o que vocês fazem? Vocês vão seguir fazendo os alvos de vocês. Como é que eu faço o alvo? Espero formar o primeiro pivô do dia, observo o rompimento, tá? O lado que rompe é a tendência do dia. Isso é uma informação importante para vocês, tá? É melhor observar no gráfico de 5 para ficar mais claro, mais limpo, pode ser. Mas no de 1 também funciona, né? Porque o tempo não é relevante aqui. É irrelevante. Porque o que precisa é a formação e o rompimento. Tendo a formação e o rompimento, aqui tinha, por exemplo, faz a formação, rompe, pullback na VWAP, compra, né? Ou o primeiro aqui, né, o menor, o primeiro pivôzinho menor rompe, depois ele volta, pega o pullback, tá? Então, a gente sempre busca essa operação, né? Rompimento do primeiro pivô do dia. Então, lá nos 10 minutos que a gente calcula a amplitude do dia, quando a gente considera o rompimento da amplitude nos 10 minutos, é para vocês poderem operar um mercado maior. Por isso que a gente não espera passar ali a 11,50 quando ele fez o fundo, para depois fazer um pullback, para depois operar, né? Tem gente que não faz nada aqui e só vai fazer a partir daqui, ó, a operação, né? E na nossa técnica, a gente permite operar a partir dos 10 minutos. Então, isso que é interessante. Por quê? Porque a gente vai operando, por exemplo, aqui, ó, deu divergência, né, mercado descendo e FR subindo. Então, ele tá te dizendo que vai ter compra. O Matrix também, deu nesse ponto aqui, ele deu compra. Antes disso, o Matrix não sinalizou, tá? Se vocês estão com o Matrix aí, vocês vão ver o que o Matrix sinalizou. Ele sinalizou no final do dia, o início do dia em compra, que ele fez ali embaixo, ó. O mercado preparou a posição compradora no encerramento de ontem. Então, o Matrix ele já denunciou. Primeira operação do dia é uma compra. Vocês vão observar se no IFR aqui, ó, vocês têm divergência para compra para venda. E se caso ele iniciar na linha de compra e subir, aqui vocês pegam essa região aqui, ó, tá? Então, essa operação vocês têm que treinar. Leitura do indicador e posições no mercado. Abriu em gap de baixa com a compra acumulado, com ordens acumuladas de divisão de compra e fluxo comprador, vocês compram, tá? E quer esperar o pullback na VWAP? Espera o pullback na VWAP, sobe. Hoje a gente abriu com o acumulado para venda. Ó. Então, se ele abrir na região de venda aqui em cima,
a mesma coisa, tá? Eu já botei a seta aqui para sinalizar para vocês. Por quê? Porque a gente tem bastante resistência aqui. E porque a gente tem alvos aqui, ó. Então, o mercado tende a buscar o ajuste EVAP do dia anterior na abertura. Esse é o nosso trade de abertura. Depois que ele concluir aqui, aí vai depender da região que ele vai abrir, ele pode abrir na região de 50%, né? E aí o dólar tem uma característica bem interessante. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado. O dólar tem uma característica bem importante, porque se ele quer dar compra, ó, se ele quer ser comprador e ficar acima do preço do dia anterior, e ser comprador e fazer teste máximo, ele começa aqui embaixo, na região vendedora, né? Ah, abriu com gap de baixa, eu vou vender. E as pessoas ficam vendendo, até porque ele faz um topo 10, faz um topo 10, faz um topo 10. E isso confunde muito quem tá com o zoom aberto, né? Mas ele faz, ó, ele mostra arredondamento das formas gráficas. E eu falo para vocês novamente, arredondamento das formas gráficas é presença de comprador, tá? Então, se a gente usar ali os 10 primeiros minutos do dia para marcar os 200%, tá? Que é a nossa técnica básica, é aqui, ó. Tá vendo como ele paga essa região? Então, eu não preciso nem esperar ele formar canal nem nada. Eu já tenho um alvo. Então, quando eu observo que há uma tendência para compra, eu faço esse movimento de 200% do primeiro micro pivô e eu pego os 200%. Essa técnica permite buscar de 100 a 200% do tamanho dos 10 minutos, que é a amplitude inicial, tá? Mas do dólar é show de bola, né? Pegar esse alvo aqui, tá? O índice é a mesma coisa, vocês conseguem pegar o mesmo alvo. Então, a gente está num momento do dólar, como eu falei para vocês, tá? Em que ele tem que fazer um pullback ou perder fundos, ó. Tá vendo? No macro, aqui, ó. Ele tem essa região, é uma região de ponto de decisão. Ó. Então, ele tá fechando, agora ele tá super vendedor no diário, e tá fechando para buscar liquidez dessas regiões aqui. Então, ele pode afundar mais um pouco? Ele pode, mas ele pode sentir essa região aqui e fazer espelhamento. Então, esse movimento que ele pode fazer. Então, ele fazer teste máximas, ele pode fazer um espelhamento aqui, ó. Entendeu? Pode fazer espelhamento dessa região aqui, tá? Então, a gente tá buscando observar isso. Esse espelhamento que ele pode fazer aqui. Em relação a esse movimento aqui, ó. Lá no diário, ó, ele tá um do lado do outro. Então, ele fez teste mínima, não rompe. Agora ele tá buscando o teste de máxima, tá? Só que agora ele tá com alvos aqui embaixo, ele tá com ajuste. Desculpa. Agora ele tá com ajuste, tá com a VWAP, então ele tem que buscar esses alvos na abertura. Deixa eu botar lá de novo. Um minuto. Não, tá certo, ó. Lá no diário ele distorce um pouco o movimento, ó. Mas aqui, ó, no minuto, ajuste a VWAP tá para baixo, tá? Então, embora lá no diário ele esteja fazendo um quê no comprador, que foi a tendência do dia, hoje ele pode buscar fazer o teste de mínimas. Então, vai depender da região que ele for abrir. Se ele abrir acima dos 50, ele nega inicialmente essa região e vai buscar repetir o teste para rompimento dos 80% para 100%. Mas eu acredito que não. Eu acredito que, devido ao Matrix acumular vendas, da divergência para venda, se o dólar abrir nesse ponto, aqui, ó, tá vendo?
Se ele tocar aqui, ele desce, tá? E se ele descer, ele vai buscar esse alvo aqui, tá? Então, só nessa operação aqui, o dólar, aqui na trade de abertura, vocês pegam 12 pontos, tá? Depois, vocês vão calcular os 200%, vão observar a tendência, vão calcular os 200%. Aí, nós temos outras técnicas mais avançadas dentro do nosso sistema, do nosso método, onde a gente já consegue determinar pelas pernadas de engolfo, né? A gente já consegue determinar, por exemplo, o microcanal do dia. Então, nós temos inicialmente a gente traça a primeira pernada e observa. Teve engolfo da região? Teve. Então, a gente amplia para a tendência, tá? E depois a gente só observa. O preço trabalhou dentro da tendência, ó. A gente só observa esses movimentos aqui, tá? E aí você só vai ajustando o canal de acordo com a necessidade, tá? Então, a gente já inicia do micro para o macro. Então, o canal já na abertura mostrando tendência em LTA, tá? Então, a gente tem vários estudos, várias técnicas que a gente aplica, aquelas das bandas de Bollinger, as técnicas de própria projeções, né? De pivôs, ele vai construindo os micro pivôs durante as suas estruturas gráficas, de acordo com as ordens que estão colocadas lá, com o alinhamento de fundos. Então, a gente vai buscando para cada projeção, para cada pivô, a projeção. Então, a gente tem desde as micros estruturas, né, sempre buscando oportunidade de trade, quanto a técnica de amplitude, que a gente também calcula. Então, a gente tem a amplitude da abertura e nós temos a amplitude oficial do dólar. Então, pós-notícia, ele aumenta, né? Como no caso aqui, ó, ele jogou para 31 pontos, tá? Ele replicou isso em algum momento? Aqui ele não replicou, aqui foi o ponto de acumulação para distribuição, mas no final ele tende a replicar. Como ele não pagou ainda essa barra, então ele tem essa dívida aqui exatamente nessa barra, ó, tá? Ele tem esse tamanho, essa forma de dívida aqui, ó. E essa forma de dívida, ela pode vir até aqui, tá bom? Vai bater nos 80 de teste de mínimo. Então, ele pode buscar toda essa região agora, tá? Por isso que eu falo que calcular o nosso gráfico, o nosso método, ele é todo matemático. Então, você consegue buscar todas as fibos, né? Então, vamos por aqui, ó. O mercado, ele vem fazer esse movimento, fez uma máxima, uma mínima. Agora, ele vai fazer um teste, né, como a gente fala, né, dessa região aqui, ó, de máxima a mínima, tá? Ó, ele busca o teste de máxima, tá vendo? Ele replica o mesmo movimento, mas só observa que ele faz um pullback quase em cima do 618, tá? Aqui era mais um ponto de entrada para se comprar com a mão mais pesada. Então, isso também ajuda, o método, a mentoria, ajuda vocês a entenderem essa sistemática aqui. Aonde eu posso entrar, a gente já usa o método de entrada pelas extremidades, mas vocês conseguem ter essa certeza, essa noção, tá? Aonde entrar. Então, ele é um método bem interessante. Ainda a gente usa, no caso do índice Golden Line, enfim. Mas aqui foi um pouquinho do método, mas a gente também pode casar e associar outros indicadores. Eu não gosto de trabalhar com a tela cheia de indicador, para não sobrecarregar, mas existem pontos de congruência, ó. Então, aqui tu tem duas bandas em duas frequências, onde ele te dá as congruências, tá? Isso é o que a gente mostra muito na mentoria, tá? Então, chegar nesse nível técnico aqui, de saber pontos de retração, de entrada, de cruzamento, né, de limites, onde a gente sabe que realmente ali é um ponto que eu posso vender, né? Então, tu tem um canal, e além do canal, tu tem entradas por banda de extremidade.
Então, você tem um trade super seguro, super técnico, super seguro, obedecendo uma região, né, de canal, e essa região de canal te dá mais segurança operacional. Não vai trabalhar com todas essas informações, tá, na tela. Isso é uma coisa que eu busco, né, para vocês não fazerem isso, né. Vocês trabalhar sempre com o gráfico cada vez mais limpo, porque vocês trabalhando com o gráfico mais limpo, vocês conseguem ler o preço. Então, o que é ler o preço? Um dos motivos de ler o preço é exatamente isso. É observar aonde é que o preço está, para poder calcular as bandas de Bollinger, por exemplo, tá? Então, o dólar tem esses alvozinhos aqui para baixo, na abertura, vai pagar 12 pontos. Para muitos, 12 pontos com descontrato já é meta do dia. Então, observa a perda de fundos, tá? Observa a perda de fundos. Novamente, eu lembro vocês que, se ele for descer em tendência, ele vai abrir acima de 50% para descer, tá? Ele pode abrir, fazer a mesma coisa quando ele quis ser comprador. Eu não abri aqui embaixo? Então, o dólar, ele tende a mostrar uma ideia e vai para o lado oposto, tá? Então, ele sempre tende a fazer uma manipulação na abertura, tá? E o nosso mini índice, como é que está? E aí, no início, vocês têm que fazer essa análise também. A análise do diário, ver a posição que ele está, observar os preços, observar regiões, tá? A gente estava com esse ponto de decisão aqui, ó, lá marcado, né, desde o diário, tá vendo? Onde o mercado trabalhando em cima dessa região seria mais comprador e abaixo mais vendedor, tá? O que nós temos acumulado? E vocês observam que índice e dólar andando um pouco juntos, né? Então, ele pode perder a região do ponto de decisão, tá? Na abertura. Aí, vamos observar a mesma situação, tá? Se ele vai abrir já no indicador do IFR na região da venda, nessa linha vermelha, porque ele marcou no Matrix uma possível venda na abertura. Agora sim, temos uma leitura inicial. Qual o motivo dessa venda? Né? Fechar essa onda, grande onda que ele abriu, e buscar aqui, ó, essa região aqui, tá vendo aqui de baixo? Onde a gente tem alguma liquidez para pegar. O importante também é observar qual foi a POC, né? Ó, a POC inicialmente estava aqui embaixo, depois a gente buscou ela aqui para cima. Lembrando que o índice, por ser um ativo um pouco mais volátil que o dólar ele é todo em amplitudes, né, e cálculos. O índice também obedece canais, ó, ele também cria um grande canal aqui na abertura, que a gente consegue ir ajustando, ó, tá? Então, inicialmente ele cria já esse canal mostrando tendência compradora. Só que a gente usa uma outra ferramenta, não usa, que é aquela chamada TP marcações que vocês têm, que ela vai dar para vocês, ó, algumas amplitudes. Então, o mercado, ele ficou ontem preso entre ajuste e VWAP, né, mesma coisa, acumulando, para depois fazer distribuição. Faz o mesmo movimento do dólar, pullback em cima da VWAP do dia, para depois alçar um grande voo. A amplitude do dia ficou boa, ficou uma amplitude de 675 pontos no mini índice, não foi uma amplitude ruim, tá? Foi uma amplitude boa. E aí nós tínhamos o que? O nosso primeiro 50% do dia, do candle do dia, que ficou nessa região aqui, ó, 50% da abertura, ele abriu muito parecido com os 50% do dia anterior, ou seja, mercado trabalhando, ó, na mesma lateral, né, na mesma frequência de preço, esses 2 dias bem lateral. Então, quando ele tá assim, lateral, o preço que você observa que ele buscou alvo de fundo, agora tá buscando alvo de topos de uma região, onde ele pega essa liquidez, ó, tá vendo que ele buscou a liquidez do dia 20? Ontem ele foi buscar a liquidez aqui de cima do dia 20, ó, tá vendo? Depois ele desceu de novo e tal.
Agora está testando fundos e pode buscar liquidez aqui. Mesma coisa, o índice hoje pode fazer o mesmo movimento do dólar. Por quê? Porque ele vai buscar a região que ele abrir, ele pode abrir aqui, ó, nessa região aqui, ó, e descer, tá vendo? Porque ficou a liquidez aqui embaixo para ele pegar, e o ajuste também é um dos alvos, está aqui embaixo. Então, ele abre na VWAP e desce. Uma informação importante para o índice é que a gente joga a média de 200 no gráfico, tá? O índice tem que ter a média de 200. Outra informação também do índice é que como ele vai pagando, por ser muito volátil, ó, a gente vai buscando ele por amplitude. Então, a gente tem a primeira amplitude do dia, tá? Então, aqui ele deu venda e ele deu compra depois, tá? Então, aqui tu pegou duas operações no índice, tá? A média de 200, ela ajuda vocês a terem uma visualização melhor, porque ela é bem magnetizante, né, pro índice. Então, o preço trabalhando acima dela, ó, mostrando essa força, depois ele joga para baixo. Então, aqui deu, quem operou esse caixote da abertura, também pegou essa compra e depois pegou essa venda, tá? O índice pagou muito ontem, fez uma venda aqui de quase 1.000 pontos na abertura. Então, ele hoje pode replicar essa venda, tá? Aqui, abrindo aqui próximo à média de 200 a VWAP e descer para buscar o ajuste e os alvos, né, vamos dizer assim, ali de baixo, tá? Marcou, tira os marcadores da tela, busquem trabalhar com gráfico mais limpo, tá? Importante. Aí vocês vão usar quem? Vocês podem usar a linha Zeus, que ela vai dando a tendência do minuto, né? E trabalhem sempre contra a Golden. Então, o que acontece aqui, ó? Vocês observam que o mercado, ele cria, quando ele sai do congestionamento, tá? O mercado, a Golden e a Zeus, elas formam um canal para o preço no índice, tá? Então, enquanto lá no dólar vocês estão trabalhando com bandas, aqui no índice vocês podem estar trabalhando só com a Zeus e a Golden, por exemplo. Observou que o preço está acima da média 200, é a tendência compradora. Tentem descobrir qual é a média de pullback, e no caso ontem, no índice, ele fez pullback em cima da VWAP, tá? Então, ele usou a VWAP de referência. Então, essas informações são importantes, tá? Tendo essas duas informações, quando ele cria esse canal, ó, entre a Golden, que é a tendência para compra, porque ela está acima da... Aliás, o Zeus está acima da Golden, então isso é importante, uma informação importante. E ganhou 50% do C1, que é essa linha branca pontilhada, acima da VWAP da média 200, você compra todos os lotes possíveis, tá? Ah, mas ele desceu 1.000 pontos na abertura, mas ele está te mostrando que ele está recomprando, né, todos esses lotes que ele vendeu, entendeu? Então é importante, algum player grande trocou posição na abertura, é isso que significa, tá? Esse movimento aqui, tá bom? Significa também que ele pode, depois que buscar essa liquidez de mínimas, buscar topos maiores, tá? Então, ele pode buscar aí, esse mês de julho, o índice pode buscar aí os 145, 148 mil, devido a esse posicionamento aí dos players nessa recente troca de papéis que a gente teve, tá bom? Então tá, era isso, tá? Eu já considero que a gente trabalha com bastante recursos aí para ajudar vocês, né, nas posições, nas marcações. E eu até não gosto, como eu sempre falo, não gosto de trabalhar com muito recurso na tela, né? Observando que agora teve um deslocamento de liquidez aqui para baixo, também. Depois a gente, também na mentoria a gente ensina a calcular isso, tá? Então, assim, índice dólar, a movimento de abertura vendedor, tá? Inicialmente, vai depender dos juros. E buscando os alvos de, abrindo a próxima VWAP, buscando ajuste, tá? Esses são pontos importantes. Fechamento de onda, início de nova onda. Fechou, buscou a liquidez, aí o índice, a gente tem uma oportunidade de compra em choque, e uma nova onda se forma, e aí vamos construindo os canais e colocando nosso TP marcações para acompanhar o movimento, tá? Então, não esqueçam sempre de usar a técnica. De vez em quando vocês olhem no diário para entender o que está acontecendo, tá? Isso é importante, ó. Então, ele pode fazer teste ainda dessa região, ó, tá vendo que tá lateral? Ó, se ele tá no topo lateral.
Então, ele pode buscar um novo rompimento, porque a tendência é compradora, ele pode buscar um novo rompimento, ir a 45 e depois mergulhar para fechar no diário, né? Fechar essa grande onda que ele tem, porque o índice ele vai trabalhando nessa linguagem, aí buscar a liquidez desses fundos aqui, tá bom? Tá, isso é importante observar que pode haver esse fechamento aqui, tá? Temos alvos para baixo? Temos alvos para cima? Temos também, tá? Os 145, 148 já estão marcados há bastante tempo para nós, há 2 anos mais ou menos que a gente fala desses 148 mil que já foi calculado, e o método está aqui para ajudar vocês a construir esse sonho, tá bom, pessoal? Sucesso a todos, até mais, bons trades!